Olá, Saúde é Vida está no ar. Que bom que você me esperou para a gente bater um papo gostoso sobre o seu corpo e sua mente para você manter a sua saúde sempre em dia. E aí, hein? Você gosta do frio? Você sabe que nessa época do ano, no inverno, a procura por procedimentos estéticos aumenta bastante. Você está precisando fazer alguma coisa? Está planejando? Manda um WhatsApp para mim, esse número que aparece aí na sua tela, porque eu tô curiosa e eu quero saber, hein? Agora eu vou conversar com o doutor Leandro. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo. Doutor, por que que no inverno que as pessoas querem fazer procedimentos estéticos, hein? Andrea, eu acho que principalmente por conta da temperatura mesmo, né? No verão, as altas temperaturas, elas dificultam um pouco o processo de pós-operatório, a recuperação, e tornam essa recuperação, depois da cirurgia, um pouco mais desconfortável, né? Porque a paciente tem que usar malhas compressivas, meias elásticas, e estando uma temperatura mais fria um pouquinho, isso aí fica facilitado. Agora, quem procura mais essa época do ano, perdão, os homens ou as mulheres, ou os dois aí? Eu acho que a procura não varia conforme a época do ano nessa questão de homens e mulheres. Eu vejo que, na minha prática, basicamente 80% das pacientes são mulheres e mais ou menos 20% é de pacientes homens, né? Tanto no inverno quanto no verão. Agora, o que que esse pessoal quer tanto fazer? Qual é a procura maior? Que tipo de procedimento? Vamos falar dos top 3 da cirurgia plástica. Primeiro lugar, mamoplastia de aumento, a famosa prótese de silicone. Segundo lugar, lipoaspiração. É E dar um terceiro jeitinho? lugar, a abdominoplastia, que é aquela cirurgia para deixar o abdômen tanquinho. Agora, o senhor mencionou assim, essas duas cirurgias por últimos, né? Qual a diferença entre a lipo e a abdominoplastia? Olha, são várias. Vamos lá. A lipoaspiração, a intenção principal é tirar gordura. Então, idealmente, gorduras localizadas em qualquer área do corpo. Então, a gente pode fazer lipoaspiração da papada, pode fazer lipoaspiração nas costas, no braço, para diminuir o tamanho do braço, pode fazer lipoaspiração nas coxas, culotes, e a gente pode, inclusive, usar essa gordura da lipoaspiração para preencher outras áreas. Então, eu posso tirar uma gordurinha do abdômen e colocar no bumbum, por exemplo. Aí a gente está falando da lipoescultura. A abdominoplastia, primeiro que ela é um procedimento focado no abdômen. E o principal objetivo dela é retirar a pele do abdômen. Então, a gente vê muitos abdômenes que sobra aquela pele debaixo do umbigo, né? Que fica a chamada pochete debaixo do umbigo, terrível para muita gente. Então, a Ninguém gosta, né, abdominoplastia, gente, ela de pochete. não gosta, nem os cirurgiões também, porque a gente quer ver aquilo ali liso, sem pele nenhuma, né? E a abdominoplastia é para isso, é para retirar o excesso de pele na barriga, e a lipo é para retirar o excesso de gordura. São objetivos diferentes. Agora, quando a gente fala dessa cirurgia, a gente logo pensa em vaidade, mas tem muito a ver com a autoestima também, é importante, né? Com certeza, eu acho que a autoestima, a gente entra em questões que não são físicas, mas eu digo sempre que é psíquicas, né? Então, às vezes, aquela problema estético gera um sofrimento psíquico para a pessoa. Aquilo incomoda ela, aquilo impede dela ir para a praia, ficar tranquila, usar um biquíni, né? Se divertir, se soltar. Então, alguns probleminhas estéticos acabam gerando esse desconforto mental mesmo nas pessoas. E hoje em dia a gente valoriza muito mais, né, esses problemas psíquicos do que antigamente se dizia, não, isso é besteira, não liga para isso não, né? Não é realmente uma doença, mas é uma coisa que incomoda. Então, se incomoda, por que não ser feliz, né? Mas tem que ter atenção, né, doutor? Porque quando a gente fala de autoestima, pode causar um certo isolamento e até uma depressão. A pessoa não quer aquilo, aquele corpo, né? Pode causar uma depressão. O senhor tem casos de Sem pacientes dúvida, que às tiveram vezes. até uma depressão? Tenho sim, sem dúvida. E o curioso é que, às vezes,
por conta desse pensamento comum de que é só estética, é besteira, eu vejo pacientes que passam anos em depressão, em desconforto, até realmente se libertar e procurar um cirurgião plástico para resolver. Isso causa mesmo depressão, ansiedade, né, isolamento. A pessoa não quer ir para a praia, ela vai para a praia e não pode pôr o biquíni, e às vezes ela nem vai, né? Então, gera problemas pessoais, né, sociais para a pessoa, sem dúvida. E depois disso a pessoa se redescobre também, né? Quando olha no espelho e vê que ela consegue se enxergar, é uma nova descoberta, né? André, você sabe que o que eu mais ouço no consultório é assim: por que que eu não fiz isso antes? Porque justamente a pessoa sente uma sensação de liberdade, né? Nossa, aquilo que me incomodava há tanto tempo, de repente agora não me incomoda mais. Puxa vida, eu tinha tanto medo, eu tinha tanto receio, as pessoas falavam que eu não precisava disso, não precisava daquilo, e quando faz é isso mesmo, ó, tem uma sensação de liberdade e olha para frente, né? Fala, nossa, agora eu vou tocar minha vida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, começa a ter planos, então é muito legal esse aspecto psicológico aí dentro da cirurgia plástica. Doutor, a medicina nessa área mais estética, avançou muito? Avançou bastante. Vamos dizer aí nos últimos 30, 40 anos, né, que a cirurgia plástica, para você ter uma ideia, a primeira prótese mamária ela foi colocada no final da década de 60 e era uma prótese muito ruim, era praticamente um plástico, né? E a lipoaspiração, a primeira lipo foi feita ali no finalzinho da década de 70, então vamos dizer que a lipo aí é 10 anos mais velha do que a prótese. E de lá para cá, olha, mudou, os materiais mudaram muito, as tecnologias mudaram, a segurança dos procedimentos, isso mudou demais, talvez tenha sido o que mais mudou, é a questão da segurança. Então, antigamente a gente tinha muito mais complicações do que tem hoje, as próteses hoje em dia, elas não precisam mais ser trocadas, elas dificilmente, né, rompem, os aparelhos de lipoaspiração, hoje em dia, a gente tem laser, tem cânula ultrassônica, tem radiofrequência, então mudou muito. Agora, o tempo de recuperação com essa tecnologia, com esse avanço da medicina, também é menor, né? Também é menor. Praticamente todas as mudanças que a gente viu e em todos os procedimentos caminharam nesse sentido. Primeiro, caminhou no sentido de trazer mais segurança para o paciente. Segundo, caminhou no sentido de ser menos invasivo, ser menos agressivo, de ter menos roxo, menos hematoma. E terceiro, caminhou no sentido de devolver a pessoa para suas atividades o mais cedo possível. Então, antes, quando ficava 20 dias, 30 dias de repouso, hoje em dia, dependendo da cirurgia, você trabalha no dia seguinte. Agora, doutor, tem alguns procedimentos, né, que tem a cicatriz, a recuperação da cicatrização, aliás, perdão, a cicatrização. No inverno isso funciona melhor ou não? Eu acho que funciona melhor porque a paciente está mais confortável para se cuidar. Então, algumas cirurgias têm cicatrizes maiores mesmo, né, como a abdominoplastia ou a cirurgia para levantar as mamas, e a temperatura mais amena, ela facilita esses cuidados e deixa a paciente mais consciente de se cuidar. Eu acho que facilita, sim, a cicatriz. Doutor, eu fiz um convite para quem está em casa para mandar pergunta para a gente. O senhor topa responder? Vamos lá, o que precisar. Olha, a primeira pergunta é da Débora, lá do bairro Cambuí, aqui de Campinas. Ela pergunta: no inverno a sensação é de mais fome. Como não estragar o que foi feito, hein, doutor? Pois é, isso é uma coisa muito delicada. A dica mais maior que a gente pode dar é controlar essa vontade, né? Não comer demais. Mas é isso mesmo, porque a gente acaba ficando mais dentro de casa. Eu acho que a ansiedade também ela ajuda a gente a comer mais, então eu diria para ela tentar controlar a ansiedade, né?
e tentar valorizar o que foi feito, né? Assim, olha, foi um procedimento, foi uma cirurgia, então segura um pouquinho aí que logo, logo passa o inverno, você sai de casa e vai treinar, vai fazer academia e vai dar tudo certo e a sua cirurgia vai ficar ótima. Porque não adianta também fazer um procedimento como a lipoaspiração e aí afina a cintura e a pessoa acha que já pode comer tudo, porque acaba voltando ou acaba estragando mesmo, colocando tudo por água abaixo. Olha, estraga, sem dúvida nenhuma. A lipoaspiração, especificamente, tem uma lenda, né, comum aí, que muitas mulheres vão saber do que eu estou falando, que não se engorda depois da lipo nas áreas que são Hum. lipadas. Né? Isso eu ouço muito no consultório e rebato firmemente essa crença, que eu também não sei bem de onde surgiu, mas a verdade é que sim, se você faz uma lipoaspiração e você se descontrola na alimentação, você volta a engordar. As áreas que são aspiradas, talvez volte um pouco menos. Então, por exemplo, você faz uma lipoaspiração no abdômen, e aí você depois começa a comer, engordou 10 quilos. Você vai ver aqueles quilos a mais, muito mais, né, no pescoço, no quadril, nas pernas, do que no abdômen, onde você aspirou, entendeu? Mas aí, se você engordar, em vez de 10, engordar 20, vai ter gordura em tudo quanto é O lugar, não ideal tem já é jeito, também, não né, tem doutor, mágica. caminhar para uma vida mais saudável, né? Já que investiu também tempo, também investiu uma certa quantidade de dinheiro, então já caminhar para uma vida saudável. Eu acho que, inclusive, usar a cirurgia plástica como uma motivação mesmo, né? Assim, a cirurgia é uma coisa bastante definitiva e, assim, tem a capacidade de mudar não só o corpo, né, da paciente, mas a motivação mesmo. Então, ó, agora eu fiz a cirurgia, vou dar 15 dias, vou marcar com um nutricionista, vou dar um mês, vou marcar com um preparador físico, depois vou passar com um endocrinologista, e aí vai. São os melhores resultados que eu tenho, são de pacientes que mudaram o estilo de vida. Ah, o senhor tocou no assunto importante. Atividade física é importante para quem pensa em fazer algum procedimento? É fundamental antes e depois, por vários motivos, né? Se a gente está falando de cirurgia estética, primeiro, antes, a paciente que chega para a cirurgia está acima do peso, muitas vezes até com obesidade mesmo, a gente sabe que na cirurgia a gente tem risco aumentado. Então, uma paciente obesa, ela tem maior risco de trombose, tem maior risco de abrir ponto, de ter infecção. Então, fazer uma atividade física antes para atingir o peso ideal diminui os riscos durante a cirurgia. Fora que ajuda a trabalhar a ansiedade também, né? Porque você pode imaginar que o dia anterior à cirurgia, todas as pacientes ficam ansiosas, isso é absolutamente natural. Então, se ela está vindo numa rotina de treino, eu vejo que as pacientes ficam menos ansiosas, controlam mais. E aí, no pós-operatório, fundamental também para a questão da ansiedade e para não voltar a ganhar os quilos, né, que a gente foi lá e transformou, entendeu? Esporte não tem contraindicação, né, doutor? Não tem contraindicação, exceto nos primeiros dias, né? Então, dependendo da cirurgia, é claro, tem cirurgias maiores, como abdominoplastia, às vezes um mês sem peso, sem exercícios com carga, né? Se a gente fizer uma lipo laser localizada, de repente 10, 15 dias você já pode voltar a fazer o exercício. Mas assim, passou de 1, 2 meses, com certeza é fundamental praticar exercício físico. Débora, respondido? Zíper na boca, hein? Olha só, tem mais uma pergunta agora, doutor, é da Antonella, lá do bairro do Jardim Guanabara. Ela falou que no inverno a pele resseca mais um pouco. Isso pode ser um obstáculo na recuperação de quem passou por uma cirurgia plástica? Depende. Ela resseca mais, sim, né? O frio acaba fazendo isso, mas é questão da gente observar isso acontecer e passar um creme hidratante, por exemplo. Isso é um problema de solução muito fácil. Então, se está percebendo que a cicatriz está um pouco seca, que está descamando, então passa um creme hidratante, uma pomadinha cicatrizante que resolve. Não é um impeditivo, não.
Agora, muita gente quer ficar em dia com a beleza, acaba cometendo loucuras, né, doutor? Como é que a gente escolhe um médico de confiança para não colocar a nossa própria vida em risco, hein? Ó, vamos dizer três fatores. Primeiro, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela exige que todo cirurgião plástico seja membro da sociedade. Para você ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, você tem que ter estudado pelo menos 5 anos depois que saiu da faculdade de medicina, que já são 6, né? Ou seja, são 6 anos de faculdade de medicina e mais 5 anos de formação em cirurgia plástica para você daí fazer uma prova e ser aceito ou não na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, o primeiro ponto é esse, é procurar um cirurgião que seja membro associado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se o cara chegou até ali, no mínimo, ele sabe o que ele está fazendo. Segunda coisa, tem que se informar bastante, de preferência conhecendo outras pacientes que operaram com aquele médico, né? E a terceira coisa é a confiança, é você se sentir bem, sentir a empatia com o médico que você foi, e muito cuidado com o marketing, as redes sociais hoje, não sou contra, eu faço bastante rede social, acho importante as pessoas mostrarem o seu trabalho, mas às vezes o marketing acaba tendenciando as pessoas a alguma coisa. Então, não se deixem levar, né, pelas redes sociais, porque esses 3 passos aí são muito mais importantes do que a quantidade de seguidores que um cirurgião possa ter. Tem que tomar cuidado com as curtidas, né, doutor? Não é por aí, né? Não é por aí, né? Eu acho que tem coisas muito mais sérias, né, e consistentes, né, do que uma simples curtida em rede social. O assunto é sério mesmo, viu, gente? Porque há tempos atrás a gente até viu na imprensa casos de pessoas que morreram ou ficaram deformadas por procedimentos mal feitos por não médicos, né, doutor? Alguns procedimentos só o médico mesmo pode fazer e tem que ser feito em hospital. Sem dúvida. O médico tem essa capacitação e a gente vê casos que realmente não são médicos, são procedimentos invasivos, né? Em cirurgia plástica, você precisa saber bem o que está acontecendo e mais. Se acontece qualquer evento inesperado, né? Então aí 1 em 10 mil, 1 em 1 milhão, pode acontecer uma alergia, uma reação a um medicamento, e aí mesmo que o médico tem que saber como se virar, né? Porque qualquer evento inesperado que aconteça, é o médico que vai ter que resolver e é o médico que sabe resolver. Então, a gente vê complicações acontecendo aí na mão de quem não sabe resolver. Aí a coisa só piora, né? Agora, o senhor me disse que 80% das suas pacientes são mulheres, mas os homens procuram fazer o quê? 2 coisas principais. Primeiro, a lipoaspiração O homem está também. vaidoso, doutor? Tá bastante vaidoso. E já não liga para amigo comentando, sabe aquele amigo que está no churrasco, fala, você vai fazer uma lipoaspiração, né? Não Hoje em dia esconde eu vou mais, a humarada está mesmo, em dia com a beleza. tá em dia. Se o amigo resolve fazer piada, ele fala, eu vou fazer lipo mesmo, você vai ficar com essa barriga, eu vou ficar sem. E tá tudo certo. Isso mesmo. Então, eles gostam mais de fazer a lipo. Tem uma coisa que faz na perna Lipo também, né? Na batata da perna, eu não sei o nome do procedimento. dá para fazer, às vezes até dá para colocar prótese, né, na panturrilha para dar um aspecto mais atlético, né? A lipo em homem é um pouquinho diferente, justamente por isso. A gente tenta deixar os contornos mais definidos, né? Dar um porte mais atlético, né? E lipar em áreas diferentes. Mulheres têm mais acúmulo no bumbum, no quadril, na cintura. O homem já não. O homem acumula mais aqui no peito, no tórax e no abdômen. Então, a gente define mais para deixar o homem mais atlético, né? Se ele não quiser contar, é só falar que malhou bastante, se dedicou na academia, treinou muito. Isso, que se dedicou bastante, né? Doutor, o Brasil se tornou referência em cirurgia plástica, né? Vem muitas pessoas de fora atrás aqui dos médicos brasileiros. Isso é positivo?
André, a cirurgia plástica brasileira talvez seja a número 1 no mundo, não só em quantidade de procedimentos. Nós, a partir do ano passado, nós passamos os Estados Unidos em quantidade de cirurgias, estamos falando aí de mais de 2 milhões de cirurgias ano, e também nas tecnologias, né? Eu fiz um período da minha formação fora, né, nos Estados Unidos, e me chamou a atenção que quando eu estava lá, eu já tinha ido outras vezes, na época quando eu era aluno, em outras áreas, e sempre outras áreas da medicina, o Brasil nunca era muita referência, né, para alguma coisa. E quando eu me tornei cirurgião plástico, eu fui também para fora, e foi a primeira vez que um cirurgião plástico americano veio conversar comigo querendo fazer um estágio no Brasil. Olha. Com cirurgião plástico brasileiro, quer dizer, inverteu, né? Então, aquilo me chamou muita atenção e me abriu o olho para justamente o que você está falando, que o Brasil realmente é referência mundial em cirurgia plástica. Agora, o senhor está lançando um canal também no YouTube, que também o senhor dá algumas explicações, consegue orientar os pacientes que querem aí fazer uma cirurgia plástica. Qual que é o nome do canal do senhor, doutor? Ô, André, se você for no Google, o canal é Dr. Leandro Faustino Cirurgia Plástica. Então, você já joga isso no Google, você já vai encontrar o canal. E, justamente, a gente está começando esse canal que a minha ideia é responder as perguntas que eu tenho no consultório. Porque, justamente, eu sempre digo que as pacientes têm que se informar, têm que buscar informação. Então, um belo dia eu pensei, mas então deixa eu dar informações também, né, disponibilizar essas informações na internet. Então, a ideia do canal é ter mais conteúdo mesmo, né? Eu faço Instagram também, e lá no Instagram eu tenho a minha rotina de trabalho, eu falo das cirurgias que eu faço, né, alguns conceitos, mas eu vou deixando o conteúdo mesmo para quem tem mais interesse no canal. Doutor, muito obrigada pelas explicações. Obrigado você também que participou aqui comigo. Se você tiver dúvida, manda pra gente. E também entre lá no canal do doutor, que ele está explicando tudinho e vai responder, viu? Gostou do programa? Manda um WhatsApp para mim que eu quero saber. Tô curiosa, hein? Você respondeu para mim o que você vai fazer aí para ficar em forma no verão. Eu também logo... Estou planejando, viu, doutor? O senhor está quase me convencendo aí com as suas explicações. Quem sabe antes do ano que vem. E você, claro, continua com câmera total. Até nosso próximo encontro, beleza? Tchau, saúde!